Eu creio que uma das questões mais interessantes hoje é esta questão da ficção e do documental, não? E eu creio que isto cobra um sentido muito distinto na época em que vivimos, onde o celular, que é uma câmera que registra todo a todo momento, o que permite, e também a maneira como a captura do audiovisual cambiou muito nos últimos anos. Por exemplo, quando comecei a fazer cine, eu fazia com película. A película, uma lata de película 35 milímetros, que mais se usava para o cine de pantalla grande, comercial, durava 4 minutos, nem 5 minutos, 4 minutos e meio. E caríssimo, todo era muito caro, não? Tanto a película como o revelado. Isso fazia que o controle que tinhas que ter era muito grande. Significava que tu tinha o risco de não terminar tu película porque se faltava o negativo. Então, naquele momento, eu creio que este controle delimitava muito esta questão do ficcional e documental. Tanto que o que generava as discussões do que era uma película documental, a primeira coisa era o suporte. Se vas a ser um documental, dificilmente vas a ser com 35 milímetros. Então, a questão do gênero estava muito também mesclado com a questão do suporte material e financeiro. Hoje em dia, esta fronteira de documental e ficcional se volvió algo como uma marca de nossa época, não? Há momentos onde eu genero uma situação de ficção com os personagens e através deste juego ficcional eu tenho condições de ir muito mais hondo em la realidade do que estes personagens vivem, do que se eu abro a câmera e ele me dá um depoimento documental. Porque como nós temos uma relação com o objeto de câmera já muito em nossas peles, muitas vezes tu dizes à câmera o que tu pensas que o outro quer escutar, como nós somos na vida mesma, tendemos a falar o que creemos que as pessoas lhe gostem de ouvir, ou que las surpreenda, ou que, não? E às vezes, através da ficção, no sentido que estás jugando, não tem este controle tão grande sobre o que tu mesmo expressa. Então, aí eu te posso falar, mira, quizá tu estás mais cerca da realidade do que se hace a forma como associamos o documental. Essas questões hoje, essas fronteiras hoje, eu creio que são muito mais problemáticas e muito mais interessantes. E nesta película, por exemplo, há momentos em que logramos correr trechos de filmes, de películas documentais. Por exemplo, La Llave de la Casa é uma película de Pascoal Samorra, que é um diretor brasileiro, que cedeu a esta película 2 minutos. Quando eu migro estas cenas para nossa película, ela volve, no contexto narrativo de nossa película, ela volve como material mnemônico da memória do personagem. Então, te pergunto, pero este trecho que estás vendo, sacada do contexto da outra documental, lo que estás vendo, é documental real ou é ficção? Então, creio que este juego hoje é muito mais complexo. Esta película hicimos com coletivos, não só o coletivo da equipe de cine, mas com um coletivo de estudantes de arquitetura da Escola da Cidade, 21 alunos. A concepção da direção de arte, que é de minha irmã Carla Café, foi justamente trazer este grupo de estudantes para que eles pudessem intervenir na direção de arte através da construção dos mobiliários, do figurino, dos cenários, e ao mesmo tempo
oferecer a esses estudantes a possibilidade de ter uma vivência do que é uma zona de conflito, um prédio ocupado dentro de uma cidade grande como São Paulo, que lhes permita refletir sobre a arquitetura em geral, a função da arquitetura. Esta presença deste grupo, junto com um grupo de refugiados e imigrantes, que se formou um núcleo aí dentro que se chama o IGRIST, Grupo de Refugiados e Imigrantes Sem Techo, que hoje faz parte do movimento, ou seja, creio que é o primeiro grupo organizado de refugiados dentro de um movimento de luta por moradia. Foi muito importante. E o coletivo, o terceiro braço do coletivo que vino com a gente mesma da frente de luta por vivienda, que são os moradores deste prédio onde todo ocorre, né? Nossa história ocorre. Então, este coletivo de três braços é que criou um tipo de vínculo, um tipo de rede, onde trabalhar aí foi como... Tu imagina, quando tu assiste uma película, muitas vezes uno associa o diretor defendendo sua película, não? Mais que todo, como estando na frente deste barco, no que va. Fazer uma película dentro deste contexto é como se tu tivesse muitos diretores, vamos dizer assim, muita gente querendo levar este barco adelante, muita gente defendendo a película, fazendo com que a película pueda ter o máximo de força que ela pode lograr. Eu creio que o cine hoje ele não tem mais a capacidade em nosso mundo midiático, onde as telas se reproduzem por todos os lados. Hoje, quando tu vas, não é como antes, não, se queria ver uma película, hoje vai ao cine ou à televisão, não havia mais. Hoje, tu não só vê as películas em vários suportes, como vês coisas, produção de audiovisual, às vezes muito mais interessante do que muitas películas que estão na internet. Podes fazer uma deriva na internet e de passar horas e vas a ver muitas coisas. Então, o sentido da transformação do cine, de como chega às pessoas, porque tem isso também. O cine, para que seja transformador, ele tem que chegar às pessoas. E hoje, o cine, na maneira como ele está pensado como indústria, cada vez está muito mais difícil esta aproximação com o grande público. Nesse sentido é que digo que o hecho de fazer o cine, de como lo hace, de como moviliza as pessoas do contexto que tu deseas representar, isto pode ser mais transformador, muito mais transformador do que o hecho mesmo de exibir a película. Eu creio que o cine pode ser aún transformador. Eu creio cada vez mais que nosso mundo, nossa vida está muito segmentado em todos os níveis. Estamos cada vez mais atravessados por distintas maneiras de segmentação que não nos damos conta. Desde onde vives, com quem convives, o círculo de onde te mueves em la ciudad, os pontos de onde haces tus derivas, a escola que frequentas, os canais onde acessa a internet. Se tem dinheiro, tem um tipo de acesso distinto da pessoa que acessa com uma capacidade de cable menor. A educação que tem, a opção sexual que tem, todo te segmenta, todo. Estas segmentações criam como uma espécie de islas, milhares de islas. Eu creio que hoje em dia a capacidade de fazermos o translado de uma isla a outra é o mais importante. Com esta película, a intenção era, mira, existe uma quantidade de gente que são trabalhadores como nós outros, que vivem a seu lado, dentro de sua cidade, e estão como dentro de um território que parece do outro mundo. Por exemplo, dentro da ocupação, o flujo que chega de los estrangeiros, os refugiados são tema para todas as mídias. Incluso na Olimpíada criaram, não sei se vocês sabem, criaram
time de refugiados. Tu imagina isto, na Olimpíada Mundial. Então, tem os países todos e de repente, pero os refugiados são um país, como estão aí metidos com os franceses, com os italianos. Aí, quando vas a ver, de hecho, quando sale e vai hacia a realidade, o campo de onde está a vida, empiezas a ver que os refugiados, por exemplo, os primeiros que los recebem são os trabalhadores de baixa renda. São estes que estão cumprindo a função do Estado. Com esta película, o sentido é trazer para o corpo a corpo a necessidade de que hagamos mais o traslado de exploração, de expedição hacia a realidade e que não confundimos a realidade mesma com uma representação. Olá, meu nome é Eliane Café. Eu trabalhei para a construção da película Era o Hotel Cambridge. Me gostaria muito de invitar-los a ver a película. Gracias.